E a Semana do Legislativo começou ontem, já numa sessão especial realizada aqui no plenário da Casa, a Semana do Meio Ambiente, a sessão realizada especial com o tema Meio Ambiente, foi realizada pelo vereador Américo de Deus e contou com a participação de várias autoridades, vários segmentos da sociedade que vieram comemorar o Dia do Meio Ambiente. Estamos aqui ao lado do vereador Américo de Deus, ele que foi o autor dessa sessão especial. Vereador, importante discutir o meio ambiente e uma sessão bastante concorrida. Bom dia. Bom dia a todos. Foi importante porque é o seguinte, trata hoje é o Dia do Meio Ambiente, realizamos ontem, porque a sessão especial acontece na sexta e dia de segunda-feira, portanto antecipamos, mas foi de suma importância. O meio ambiente é um tema que está cada vez mais em evidência pela a sua questão principal, a preservação da nossa existência depende do que nós fazemos hoje aqui com o nosso meio ambiente. Então foi uma sessão bastante concorrida, tiveram diversas autoridades aqui, o presidente da SEMI, o presidente da DEMA, diversas autoridades, biólogos, pessoas de suma importância, Lucas Aribé, Kitty Lima, a vereadora Emília Correia, para debater o assunto principal. E aproveitando o momento, quando está acontecendo aqui em Aracaju, o segundo simpósio sobre a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, para o processo de revitalização do rio, porque o rio clama para o socorro, um rio que vem há muito tempo padecendo, e Aracaju aqui, 70% da nossa água é fornecida pelo Rio São Francisco. As cidades ribeirinhos, o desmatamento, o aceroamento, a questão da poluição. Então esses todos são assuntos que devem ser debatidos na Universidade Federal de Sergipe. Foi feita a abertura no dia 3, no domingo, e ontem, hoje e amanhã esse tema está sendo debatido de suma importância para verificar no meio acadêmico ações que vão ter direcionamento para revitalizar o Velho Chico, como é mais conhecido. E, inclusive, foi um dia também de fazer o lançamento da campanha Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico. Então é o seguinte, foi esse tema de suma importância, mas no nosso meio ambiente nós temos que verificar que a questão maior é dos nossos governantes. Os nossos governantes através de políticas governamentais, até porque é o seguinte, hoje o capital estrangeiro, ele cada vez mais, ele já notaram a importância da água nas nossas vidas e querem a qualquer custo já verificar ações para dominar a nossa água. Então é importante que a gente direcione ações no sentido de preservar o que nós temos. Por exemplo, nós temos o Aquífero Guarani, a maior reserva de água mineral subterrânea do mundo, e nós temos que proteger. Aqui teve um processo de privatização da DESA, que graças a Deus não passou, mas foi preciso aí muita defesa nesse sentido para poder preservar a nossa água, o nosso maior patrimônio. Hoje, para você ter uma ideia, hoje no mundo existe 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água, 1,4 bilhão, veja bem, dos quais 2,5%, apenas desse 1,4 bilhão, 2,5% é água doce. O restante é água salgada. Mas 2,5%, que corresponde a 35 km de metro cúbico, 70% dessa água está em difícil acesso, ou seja, nas geleiras, na Antártica, no Ártico, no processo das montanhas. Então, veja bem, só sobra 30%. E aqui no Brasil tem a maior reserva, que é 12% desse total, 12% da reserva está no Brasil. E desses 12%, 5% aqui no Nordeste. Tem também a questão hoje que a DESO, que é a gestora da água aqui no nosso município, tem uma questão importante do total da água que é pura, límpida, que é toda preparada para o consumo, 59,97% vai para o desperdício. Vereador, o Rio São Francisco, que é o quinto maior rio do Brasil, e ao longo dos anos tem enfrentado uma longa jornada, passado por um longo processo de assoreamento, fazendo com que diminuam as suas margens e, consequentemente, a navegabilidade. Olha, o Rio São Francisco, ele serve a 8 milhões de pessoas. 8 milhões. E tem uma importância para 8 estados, para 6 ou 8 estados são banhados pelo Rio São Francisco, que depende desse rio. Então, veja bem, hoje o Rio São Francisco, para você ter uma ideia da questão importante,
ele sofre uma defluência em torno de o seguinte, você tem uma ideia, era a mínima vazão do Rio São Francisco era de 1.300 metros cúbicos, quilômetros cúbicos, para poder desaguar. 1.300 metros cúbicos por segundo. Hoje o Rio São Francisco está com 550 metros cúbicos por segundo. A mínima seria 1.300. Veja você, a mínima seria 1.300. E hoje ele funciona com 550 metros cúbicos por segundo. Veja você, está numa situação de extrema, né, do mínimo. E olha, você tem uma ideia, o Rio São Francisco, outrora, ele colocava a sua vazão era tão forte, a sua força era tão forte, que ele jogava 10 quilômetros mar adentro. Por exemplo, os navios passavam aqui e não precisava vir para a costa. Eles abasteciam os seus túneis já com a água do Rio São Francisco por lá. Porque o rio tinha a força, conduzia a água até os navios, até aquele parte de lá, adentrando o mar adentro. E hoje o Rio São Francisco recebe 10 quilômetros mar adentro, ou seja, ele perdeu a força e o mar está colocando ele de fora, de forma que está salinizando uma parte dessa água. Então é preciso cada vez mais ações de suma importância para resolver esse problema de assoreamento, a questão do desmatamento, a retirada de areia do seu leito. Então é preciso diversas ações, contando que você possa revitalizar, mas acima de tudo procurar preservar como um setor estratégico de nossa convivência, da nossa sobrevivência. É preciso isso, e é preciso também ações, como aqui em Aracaju, nós temos aqui, nosso pulmão aqui é a mata, o bairro Jabutiana, que tem a mata ainda tem um sistema de ecologia bastante diversificado. O Rio Poxim hoje pede socorro, a questão também aqui das suas margens, a questão também da poluição, o esgoto aqui, hoje em Aracaju, apenas 33,74% do nosso esgoto, eles são tratados, o restante é jogado in natura, jogado nos rios. Então o Rio Sergipe, a nossa bacia hidrográfica, estão todas pedindo socorro. Então quanto mais ações tiverem nesse sentido, melhor será. Por exemplo, foi feito aqui um dado importante, que até 2025 sofrerão com a falta de água 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. 1 bilhão e 800 pessoas terão problema com a falta d'água daqui a 2025. Veja bem, nós estamos em 2018, 7 anos só. Daqui a 7 anos. Então é preciso muito aqui, muito mais ações, muito mais o Estado, o governo federal, mais comprometido com os investimentos que possa aí verificar todas essas defluências, todos esses problemas que tem e tornar aqui como uma ação de suma importância estratégica para o nosso Brasil, para a nossa sobrevivência aqui, como a questão da soberania e, acima de tudo, como questão de viver em um país assim, para deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. É preciso aqui preservar a nossa mata, preservar nosso ecossistema, o cerrado, a caatinga, ou seja, toda a nossa diversidade em termos de biomas e aqui que faz o conjunto, a parte do nosso meio ambiente.